uma ideia disso. Nos primeiros anos, vivera feliz na casa, cumprindo os meus deveres e livre de quaisquer desejos irrealizáveis. Um dia, porém, o meu patrão, um homem sério e sobrecarregado de trabalho, cujo comportamento em minha relação e a mim sempre fora reservado, iniciou uma discussão sobre moldes em que as crianças deveriam ser educadas. Ele foi menos formal e mais cordial do que o de costume e me disse o quanto dependia de mim para cuidar de seus filhos órfãos. E, ao dizer isso, olhou-me de modo significativo. O amor da jovem por ele havia começado nesse momento, e ela se permitira até mesmo apoiar-se nas lembranças gratificantes que havia baseado nessa conversa. Mas quando não houve nenhum outro progresso, e depois de esperar em vão por outra hora íntima de troca de opiniões, ela decidiu banir tudo da mente. É provável que o olhar por ti notado durante a conversa havia brotado dos pensamentos dele sobre a sua esposa. Esperava-se que essa conversa trouxesse uma modificação fundamental em seu estado, mas por algum tempo isso não se verificou. Ela continuou desanimada e deprimida. Sentia-se um pouco revigorada pela manhã graças ao tratamento hidropático, que eu lhe receitara ao mesmo tempo. Também durante essa época o tratamento foi interrompido por um tempo considerável, graças a um novo ataque de seu distúrbio nasal, que levou então à descoberta da cárie etimoide. O cheiro de pudim queimado não desapareceu por completo, embora se tornasse menos frequente e mais fraco. Só aparecia quando ficava extremamente agitada. A persistência desse símbolo minêmico levou Freud a suspeitar que, além da cena principal, ele havia assumido a representação dos numerosos traumas secundários associados àquela cena. Assim, procuraram alguma outra coisa que pudesse ter relação com o pudim queimado. Penetraram na questão do atrito doméstico, do comportamento do avô e assim por diante. E à medida que o faziam, o cheiro de queimado foi se dissipando cada vez mais. Ao retornar, no Natal recebi muitos presentes dos 2 cavalheiros da casa e até das empregadas, como se todos estivessem ansiosos por fazer pazes comigo e apagar da lembrança os conflitos dos últimos meses. Mas esses sinais de boa intenção não haviam me causado nenhuma impressão. E o cheiro de pudim queimado? Desapareceu, mas que agora estou sendo importunada por outro cheiro semelhante, parecido com a fumaça de charuto. Esse cheiro também estivera presente antes, mas fora encoberto, por assim dizer, pelo cheiro do pudim. Agora aparecera por si mesmo. Freud não ficou muito satisfeito com os resultados do tratamento. O que acontecera foi exatamente o que sempre se consegue com um tratamento sintomático. Apenas eliminar um sintoma só para que seu lugar fosse ocupado por outro. Entretanto, não hesitou em dedicar-se à tarefa de eliminar esse novo símbolo minêmico através da análise. Todos os dias as pessoas fumam em nossa casa e realmente não sei se o cheiro que sinto se refere a alguma ocasião especial. Continue a olhar para o quadro. Ele se desenvolverá e ficará mais específico. Sim, há um convidado. É o contador-chefe. É um senhor e é tão afeiçoado às crianças como se fossem seus próprios netos. Mas ele vem tantas vezes almoçar que também não há nada de especial nisso. Tenha paciência e continue a olhar para o quadro. É certo que acontecerá alguma coisa. Não está acontecendo nada. Estamos nos levantando da mesa, as crianças se despedem e sobem conosco, como de costume, para o 2º andar. E então? Ora, afinal de contas, é uma ocasião especial. Agora reconheço a cena. Quando as crianças se despedem, o contador tenta beijá-las. Meu patrão se exalta e chega a gritar com ele. Não beije as crianças! Sinto uma punhalada no coração
e, como os cavalheiros já estão fumando, a fumaça dos charutos fica em minha memória. Essa, portanto, era uma segunda cena, mais profunda, que, à semelhança da primeira, funcionou como um trauma e deixou atrás de si um símbolo minêmico. Qual das duas cenas foi a primeira? Essa ou a do pudim queimado? A cena que acabo de lhe contar foi a primeira, com uma diferença de quase 2 meses. Então por que você sentiu essa punhalada quando o pai das crianças deteve o velho? A reprimenda dele não visava a você. Não foi certo da parte dele gritar com o senhor idoso, que era um bom amigo e ainda por cima um convidado. Ele poderia ter dito aquilo com delicadeza. Então foi só a violência com que ele se expressou que magoou você? Você se sentiu constrangida por ele? Ou talvez tenha pensado, se ele pode ser tão violento por uma coisa tão insignificante com um velho amigo e convidado, quanto mais seria comigo se eu fosse mulher dele? Não é isso. Mas teve algo a ver com a violência dele, não foi? Teve em relação ao fato de as crianças serem beijadas. Ele jamais gostou disso. Ainda há uma terceira cena, ainda mais antiga. Ainda acontecera alguns meses antes que uma senhora conhecida do patrão fora visitá-lo e, ao sair, beijara as crianças na boca. O pai delas, que se achava presente, conseguira refrear-se para não fazer nada à senhora, mas depois que ela havia partido, sua fúria explodira sobre minha cabeça. Se alguém beijar as crianças novamente, você será responsabilizada. É dever não permitir tal coisa. Você estará incidindo numa falta para com o seu dever se o permitisse. Se aquilo acontecer de novo, confiarei a educação das crianças a outras mãos. Isso havia acontecido numa ocasião em que Miss Lucy ainda supunha que ele a amava e estava na expectativa de uma repetição de sua primeira conversa amistosa. A cena esmagara suas esperanças. Ela dissera consigo mesma: se ele pode enfurecer-se comigo dessa maneira e fazer tais ameaças por um assunto tão banal, em relação ao qual, além disso, não tenho a mínima responsabilidade, devo ter cometido um erro. Ele não pode jamais ter tido quaisquer sentimentos ternos por mim. Foi obviamente a lembrança dessa cena aflitiva que lhe veio quando o contador-chefe tentou beijar as crianças e foi repreendido pelo pai destas últimas. Depois dessa última análise, quando 2 dias depois Miss Lucy tornou a visitar Freud, o que lhe acontecera para deixá-la tão feliz? Não aconteceu nada. Ocorreu apenas que o senhor não me conhece. O senhor só me viu doente e deprimida. Em geral, sou sempre alegre. Quando acordei ontem pela manhã, não sentia mais aquele peso na cabeça e desde então tenho me sentido bem. E o que acha de suas perspectivas na casa? Tenho uma ideia bem clara sobre o assunto. Sei que não tenho nenhuma possibilidade e não vou ficar infeliz por isso. E será que agora vai se dar bem com os empregados? Acho que minha própria sensibilidade exagerada foi a responsável pela maior parte do que aconteceu. E você ainda está apaixonada por seu patrão? Sim, é claro que estou, mas isso não faz nenhuma diferença, afinal posso guardar comigo meus próprios pensamentos e sentimentos. Freud então examinou seu nariz e verificou que sua sensibilidade à dor e sua estabilidade reflexa tinham sido quase inteiramente restauradas. Ela também conseguia distinguir os odores, embora com insegurança e apenas se fossem fortes. Cabe deixar em aberto, contudo, a questão de saber até que ponto seu distúrbio nasal terá desempenhado um papel na redução de seu sentido de olfato. Esse tratamento durou ao todo 9 semanas.
4 meses depois, encontrei-me por acaso com a paciente numa de nossas estações de veraneio. Estava animada e assegurou que sua recuperação foi duradoura.